Começando o nosso Mamãe de Bem com a Vida aqui pela Rede Gospel de Televisão. E hoje nós vamos falar sobre a geração touchscreen. Mal saídos do berço, os pequenos não se intimidam diante das tecnologias digitais e navegam com muita facilidade por tablets e smartphones. Os jogos e aplicativos estimulam a curiosidade e o raciocínio também. Atualmente, as crianças e os adolescentes vivem nos mundos real e virtual ao mesmo tempo, que parece muitas vezes que o virtual está se tornando mais interessante e surpreendente do que a realidade, oferecendo aventuras, oportunidades, mas também tem os perigos e os riscos à saúde. Está no ar o Mamãe de Bem com a Vida e você aí em casa vai hoje saber um pouco mais sobre a geração touchscreen. Uma nova revolução digital com a tecnologia touchscreen está surgindo. Em poucos anos, os tablets deixaram de ser brinquedos exclusivos dos adultos e passaram para as mãos das crianças. Intuitivos, interativos e de fácil utilização, dão um novo significado ao conceito de nativos digitais e criam uma nova geração, a Touchscreen Generation. A facilidade com que as crianças, algumas com pouco mais de um ano, interagem com tablets e smartphones surpreende até gerações de pais já familiarizados com a tecnologia. As escolas, por exemplo, terão de se adaptar e aproveitar a tecnologia. Games divertidos usados para aprender cores, formas, letras e números podem ser muito bem utilizados pelos pedagogos. E para falar sobre a geração touchscreen hoje aqui no Mamãe de Bem com a Vida, eu estou recebendo o Dr. Alexandre Ribeiro, que é psicólogo clínico. Muito bem-vindo, doutor. Prazer, bispo, estar com a senhora. Alegria toda minha. Estou recebendo também a doutora Michele, que é pedagoga. Tudo bem, Michele? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Bem-vinda aqui no Mamãe de Bem com a Vida. E a Vani também, com o Pedro, de 3 anos. Tudo bem, Vani? Tudo bem. Bem-vinda aqui no Mamãe de Bem com a Vida. Obrigada. Tudo bem, Pedro? Você já está com o seu tablet aí na mão? Sim. Você não larga ele? Não. Olha só, a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios e os malefícios desses smartphones. Estão cada vez menores, cada vez mais intuitivos e o que eles podem agregar ou prejudicar na vida dos nossos filhos. Queria que você falasse um pouquinho, doutora Michele, tem algumas pesquisas que disseram que alguns aplicativos e alguns jogos ajudam na memória, na cognição. Existe um lado do benefício dos smartphones na formação da criança. Sim, só que tudo que é usado com limite traz um benefício para essa criança, né? Hoje em dia nós usamos muitos jogos educacionais também no próprio consultório, né? Com um trabalho psicológico, psicopedagógico. Só que ele tem que ter uma limitação para que esse tempo limite não extravase, porque isso pode se tornar muito prejudicial à criança. Pode prejudicar. Pode sim. Esse tempo limite, essa responsabilidade, né, doutor? 72% das crianças brasileiras acessam a internet no quarto e sozinhas. A criança, você acha que a criança está preparada para navegar nesse mundo virtual? Eu acho que é como a bispa abriu o programa, falando e explicando. É claro que essas novas tecnologias, elas ajudam muito o desenvolvimento das funções cognitivas, como memória, atenção, concentração, pensamento lógico. Não é? Nós estávamos vendo aqui o Pedro, a habilidade que ele tem, eu falava com a mamãe, não é? A habilidade que ele tem visomotora, que é impressionante, com 3 anos de idade. Rápido, né? Então, essa tecnologia é a própria TV interativa, hoje, que a criança participa, etc. E muitos programas, como bem colocou a psicóloga e pedagoga Michele, são utilizados, muitos softwares, para reabilitação cognitiva, para ajudar crianças que têm dificuldade. Então, sim, mas usado com equilíbrio. E você tocou num ponto crucial, é entregar essa tecnologia que tem acesso à internet, não é uma tecnologia fechada, ela está aberta ao mundo,
sem que os pais monitorem isso. Aí pode se tornar alguma coisa muito preocupante. Porque eles postam nas redes sociais nome, endereço, telefone e todos os dados sem a maldade ou sem os nossos padrões de um adulto, né? A gente já sabe viver numa sociedade, a criança está aprendendo a viver. E a sociedade cada vez está ficando mais violenta, né, doutora? É, bem violenta. Né? São pessoas que entram nas redes sociais para verificar as nossas vidas, né? Então a gente não sabe, aberto para uma criança, quem que está olhando a vida dela. Se é um pedófilo, se é um mal intencionado. Exatamente. Você acha correto o pai abrir o perfil do filho, incentivar que o filho esteja ali? E a gente vê também alguns pais, por exemplo, eu quero saber o mãe do Pedro. Pedro tem perfil na internet? Não tem. Tem. Ele só gosta de jogar. Ele gosta de jogar, baixar jogos. Baixar jogos, isso ele já domina tudo. Sim. Mas se ele te pedisse, ai mãe, faz um perfil para mim, você abriria hoje para ele? Não. Não. Você acha que ainda não é o momento? Não, não é o momento. Eu também acho. Meu filho tem 10 anos e eu ainda não abri perfil para ele. E ele me pergunta sempre, doutor, mãe, por que eu sou o único que não tenho? Falei, porque não vai mudar nada na sua vida. Porque você tem tudo que uma criança precisa e eu acredito que ainda não é hora de você interagir nesse universo. Até porque a gente vê que ali as crianças acabam sendo vítimas de um bullying virtual, de críticas, que elas não sabem ainda como lidar com a não aceitação do amiguinho, do colega, não é, doutora? É sim. Além do bullying, né? Ela pode esse próprio bullying causado virtualmente é o que leva às consequências para a vida adulta, né? E é onde a gente tem que colocar o limite mesmo, né? Tanto que as redes sociais já têm um limite de idade, né? Que são os 18 anos para que a pessoa possa acessar. Deveria ser respeitado. Exato. Né? Só que a gente sabe que isso não é respeitado. Muitas pessoas têm. E muitos colocam telefone, endereço, né? Escola que estudam. É um perfil muito perigoso. Né? A gente não sabe com quem ela conversa, vai falar a hora que sai da escola, a gente não sabe quem vai estar esperando ela na porta da escola. Vai dando a rotina dela. Toda a rotina. O endereço de casa. Perigoso, né? Super perigoso, né? Então, agora, existe um tempo ideal? Vocês são especialistas como pedagoga e como psicólogo, que a gente pode sugerir para a mamãe que está nos assistindo, olha, esse tempo é seguro, ela pode estar conectada, ela pode estar interagindo, ela pode estar fazendo pesquisas escolares e de uma maneira saudável para o desenvolvimento dessa criança. Como a gente sabe, na escola, muito se usa a internet para o estudo, né? Então, desde o momento que ela possa interagir com esse filho, monitorando essa parte intelectual, até como o doutor Alexandre falou, né? Monitorando o acesso dela pela internet, eu acho que pode ser saudável. Você fala em algum tempo, doutor Alexandre? Eu acho que nós precisamos mediar e buscar entender o significado. Por exemplo, um celular, não é? Qual o tempo ideal para eu oferecer o celular para o meu filho? Eu tenho sempre que me perguntar que celular não é brinquedo. Celular é algo para utilização, é uma comunicação. Quando que o meu filho vai poder utilizar essa comunicação? Quando vai ser útil para ele? Quando vai ser necessário para ele? Não é? Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, a partir dos 5, 6, 7 anos, se a criança vai dormir na casa de um amiguinho... Ou do pai e da mãe, tem muitos casais divorciados. Ou do pai, da mãe, e quer conversar com a mãe, com o pai, vice-versa, você pode adotar o sistema de um celular familiar. Olha, eu vou lhe emprestar nesta situação determinada para você usar nesta situação. Não precisa ter acesso à internet. Não precisa. Um celular simples. Simples. Quer dizer, o que preocupa muito é quando o pai e a mãe, com muito carinho, eu sei que faz isso com muito amor pelo filho, lutam às vezes por querer mobiliar um quarto e que a criança tenha o seu computador, o seu televisor, o seu videogame, não é? Um sonho de consumo. E deixam o filho lá. E acreditam que lá o seu filho está guardado, está dentro de casa, está tudo bem. Quando na verdade hoje, com o conceito de internet, não está tudo bem. Ele não está em casa. Ele pode estar do ponto de vista físico, mas do ponto de vista virtual, ele vai estar a quilômetros de distância. Até emocional, né? Emocional. Dani, no começo o uso do aplicativo, ele dá um
um certo sossego para a mãe, principalmente para filhos homens, são muito ativos, né? É bastante. E aí, como é que virou essa dependência que ele não consegue ficar, não consegue ficar distante do tablet? Como é que você equaciona isso? Ele parece que tem personalidade, que sabe bem o que quer. Ele tem, mas ele ficou um período na escola, né? Então não tem limite. Agora ele está no horário da diversão dele. Agora ele está no horário, que inclusive é até o horário que ele está em casa, que ele já chegou da escola. E aí você deixa ele brincar por quanto tempo? Meia hora, 40 minutos. 40 minutos, eu já tiro. 1 hora. Tem dia que você deixa um pouquinho mais, um dia um pouquinho menos? Não, meia hora, máximo 40 minutos. Por isso que ele não quer desgrudar a hora que ele tá, porque ele sabe que vai acabar. Ele sabe. Então você limita. Isso. E quando termina esse tempo, você estimula outras brincadeiras, como a leitura? Banho, leitura. Lição de casa. Televisão, um pouquinho? Ele gosta de assistir TV também, desenhos, jogos que ele tem, né, de montar, né, aqueles blocos. Então você dosa com ele numa medida adequada. Isso. O que vocês acham? A atitude da Vânia é uma atitude ideal? Ideal. Ela está criando uma rotina e que essa rotina, ela precisa ser seguida pela criança. E ela vai contemplando uma pluralidade de atividades. A leitura, os deveres de casa, o banho, o alimento. Então ela está de parabéns na forma como ela está conduzindo. E o que é muito importante é, quando a criança está numa atividade no computador, essa atividade não ser uma espécie de babá eletrônica, como a gente falava antigamente da televisão. É importante que a mãe, o pai, esteja de olho. A gente sabe que no mundo prático, na vida, no dia a dia, vai fazer uma viagem comprida, algo, deixa com a criança. Mas a mãe precisa estar antenada. Não é? Daqui a pouquinho eu dou uma passadinha, vejo onde está, tal. Por isso que aquela questão do quarto isolado é preocupante. Eu preciso ter acesso ao que o meu filho está fazendo no computador ou nessas novas tecnologias. Eu concordo, até a televisão no quarto já isola, né? O computador que tem a interação isola mais ainda. Daqui a pouco você está trocando SMS para se encontrar na sala, né? Exatamente. Isso acaba acontecendo muito já hoje nas famílias. A gente percebe que cada vez menos tem o diálogo entre as famílias, né? E o diálogo resolve tantas questões, não é? Né? E as pessoas acabam desaprendendo esse diálogo. A conversar. Então, a gente precisa aprender a conversar. Né? Não consegue chegar na própria família para dizer alguma coisa. Expressar um sentimento. Exatamente. Agora, quando o pai e a mãe chegam em casa, porque hoje você chega em casa, às vezes você não terminou todas as tuas tarefas, tá cheia de e-mail para responder e fica no celular. O exemplo fala mais do que a rotina? O exemplo fala muito, né? Eu acho que até em casa a gente tem que manter uma regra na hora de chegar. A gente precisa desfocar do trabalho um pouco, né? Chegar, tomar banho, conversar com o filho, fazer uma alimentação, sentar à mesa, coisa que muita gente não faz mais. Já senta no sofá na frente da TV. Da televisão para assistir, né? E depois que se cumprir essa rotina, é claro, a gente não pode deixar as nossas obrigações de lado, né? Aí ela pode se isolar para responder os e-mails. Exatamente, mas tem que ter uma interação, principalmente com os filhos, né? O que não se tem mais é aqueles jogos de tabuleiro, né? É muito mais fácil a gente colocar, né, na internet, num joguinho. Então, até no consultório, a gente usa muito esses jogos. Quais os jogos que você indica, doutora, de tabuleiro, que pode desenvolver a habilidade de viver em sociedade? Jogos simples, dama, né? O xadrez, para quem sabe. O próprio jogo de dominó trabalha isso, a concentração, até o aprendizado do número com as crianças, né? Muitos joguinhos baratos que a gente encontra nessas lojas de magazine e que são tão simples de jogar. Né? O próprio Pula Pirata, lembra? Daquela época? Eles adoram, ficam fascinados. Jogo da vida. Jogo da vida, Monó, Banco Imobiliário. Né? Eles amam, eles interagem mesmo. Então, hoje em dia, as crianças estão até tendo aquela dificuldade de sistema monetário. Né? Por quê? Ela não tem mais aquele contato, né? A gente aprendia muito no Banco Imobiliário, né? Então, tá faltando um pouco E hoje disso. o Banco Imobiliário é com um cartão de crédito, né? Cartão de crédito. Uma brincadeira muito legal que a gente fazia é o stop.
Ah, eu a gente adorava. precisa só de um papel e caneta. Adorava. E isso a gente treina países, nomes, cidades. Conhecimento geral. Tá, então é importante trazer isso para casa. Claro, porque essa nova tecnologia, ela tem um efeito colateral que é preocupante. Um dos efeitos colaterais é que ela é muito individualista. Total. Eu acredito que com o desenvolvimento, nós vamos atingir um momento em que será possível você tornar essa tecnologia mais compartilhada. Por enquanto, se compartilha à distância. Então, por isso que às vezes a gente fica muito próximo de quem está nos Estados Unidos, na Alemanha, que eu fiz um amigo virtual, na Itália. Em contrapartida, o meu pai, a minha mãe, que está lá na sala, está completamente distante. E aí entra a crise do diálogo, do que você bem colocou, da expressão emocional, da afetividade. Então eu acho que o grande desafio que nós temos é juntar essa tecnologia com a nossa afetividade, com a partilha. Para isso, eu acho que se a gente fizesse, a gente continuasse valorizando esses jogos culturais de tabuleiros, que a educadora Michele, psicóloga, falou, mais esta tecnologia, eu acho que seria uma receita muito interessante. Eu concordo. Você, em algum momento, percebeu que a tecnologia estava interferindo na sociabilização, na maneira que ele se expressava, na maneira e resolveu colocar esses limites, ou desde sempre você já tinha imposto esses limites dentro da tua casa? Não, já desde o começo. Desde o começo? Desde o começo. Até para não influenciar, né? Para não viciar, né? Para não deixar a cabecinha dele estragar. Isso. Vicia a tecnologia, ela tocou num ponto importante. Sem dúvida. A tecnologia, ela pode criar uma dependência. Saiu uma pesquisa que tem muitas pessoas que não conseguem mais ficar 1,5 metro distante do seu celular. Exatamente. Mas conseguem ficar longe da família. Que coisa é essa, dizer, doutor? começa a gerar uma verdadeira fissura, como no caso das drogas químicas, uma verdadeira fissura no uso dessa tecnologia. Então, há pessoas que fazem relatos. Se eu estou com o meu celular fora de área, eu começo a sentir insegurança, eu começo a me sentir mal, né? Quer dizer, você vai tendo uma necessidade compulsiva do uso daquela tecnologia. E ela gera compulsão porque ela é muito imediata, né? Exatamente. E a gente conceitua a compulsão quando não é mais um uso inteligente, não é um uso com significado. É como se eu preciso estar dedilhando, não é? Utilizando os meus dedos compulsivamente. O vício de teclar. Vício, independente do que eu esteja fazendo. Eu preciso estar teclando. Eu preciso. E isso a gente sabe que é mediado por neurotransmissores. Então há toda uma química cerebral envolvida. Porque, claro, quando você está lidando com tablet, com jogos, com reforço, eles são muito inteligentes em produzir reforçamento, né? Muito bem, você conseguiu, bate estrelinha, bate a música ideal. Isto é mediado muito pelo neurotransmissor chamado dopamina. E realmente a pessoa se sente melhor? Os centros de prazer são estimulados. E a pessoa fica dependente de obter esse prazer imediatista. Olha só. Coisa que nas relações afetivas do mundo real não é tão imediato, não é tão rápido. E quando a mãe desliga o jogo e tem essa reação que a gente está vendo aqui? Olha lá, estou insatisfeito, não quero mais, não atendo o que você me pede. Que lindo que ele é. Como é que a mãe deve lidar com essa insatisfação na hora de colocar o limite? Na hora da frustração. Frustrou. E aí, as mães não sabem mais lidar com isso. A criança precisa se frustrar para ter o crescimento. A vida não é perfeita, né? Se for se frustrar só aos 15 anos, depois quer se matar, se suicidar. Exatamente. Ela precisa dessa frustração na vida, né? Então a mãe não deve se culpar. Por que a mãe vem carregada de culpa, né? A gente vem com esse... porque a gente quer sempre dar o melhor, e a gente acha que o excesso é sempre o melhor, né? E não é. Só amor, mas limite é amor, né? Limite é amor, Então exatamente. deixa a criança se frustrar,
conversa, mas deixa ela sentir a frustração. Ela precisa disso. Tá certo. Mesmo porque é uma tecnologia que ela é muito sedutora e às vezes ela provoca no pequenino uma sensação de onipotência muito grande, né? Ele pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, ele pode pular, ele pode correr, ele guerreia, ele ganha, ele faz, ele acontece. É o herói. E é muito importante porque a criança, ela não tem essa capacidade de discernimento aguçada dos perigos da vida, do que é real e do que é imaginário. Então a mãe entra aí, nesses jogos, ela entra no sentido de posicionar o mundo real, dizer, olha, agora parou, aqui você está vendo uma imaginação, é uma brincadeira, é importante de vez em quando... Expressar isso com falas, doutor. Com falas. Olha, tem uma pesquisa muito interessante que foi feita, quando eu fiz o meu mestrado, foi na área de televisão. E nós, na época, tinha uma pesquisa que ela mostrava com muita propriedade. Por incrível que pareça, até os anos 80, o desenho que se acreditava como mais agressivo e que provocava mais estresse nas crianças era o Pica-Pau. Então foi feita uma pesquisa em que tinha um grupo de pessoas, de crianças, assistindo o desenho do Pica-Pau sem intervenção de um educador. E tinha um outro grupo assistindo com intervenção do educador. E aí? O educador, ele só falava algumas frases durante a exibição do Pica-Pau. O que você está vendo é uma brincadeira, isso não é verdadeiro, com palavras que a criança entendia. Resultado, media-se depois a reação do estresse entre crianças com educador e crianças sem educador. As crianças que não tinham a intervenção do educador, alertando elas que aquilo era uma brincadeira, era um faz de conta, o índice de ansiedade e estresse era infinitamente maior pós o desenho, com brigas, irritação, nervosismo. E é isso, sempre no período do final do dia que a mãe deixa a criança ter contato com a TV e com os tablets, a criança às vezes não quer dormir, a mãe está cansada e é uma irritação que gera outra e acaba distanciando até a relação mãe e filho. Exatamente. Por isso que eu acho que o ideal é que você, nessa rotina, acabou a televisão, já vai escovar os dentes, pelo menos em casa você fala assim, já vai escovar os dentes, já vai fazer os seus xixizinhos antes de dormir, que vai diminuir tomar... os estímulos. Não é? E às vezes a pessoa não... Meu filho não dorme, mas você mantém ele estimulado até o último segundo antes de dormir. E nós não somos uma máquina, né? A gente não desliga da tomada. Tem um pré-sono, né? Pré-sono. E aí eu vou ler a Bíblia com eles. Ótimo. Todas as noites. Então aquilo vai... relaxando. E aí eu oro e abençoo. E aí eles sabem que eles estão prontos para dormir, aquilo vai acalmando, a própria oração vai... E eles dormem. É engraçado que aí eles são dependentes desse momento. Quando, às vezes, eu não estou em casa, estou viajando, eles ligam, mãe, a gente vai orar antes de dormir. Olha que bonito. E aí isso é um bom hábito para que a criança possa ter um sono em paz. E essa intervenção, né, doutor? Falar. Isso. Outro dia eu vi eles assistindo um desenho muito violento, que os gráficos são muito bonitos hoje, né? Antes de dormir. E aí eu intervi. Será que isso não vai atrapalhar o teu sono? Vamos assistir um filminho mais? Isso, porque dizer, você como mediadora, você vai diminuindo, bispa, o grau da excitabilidade, né? Porque você vai diminuindo assim, né? No frente da televisão, o olho vai arregalando, né? Pelo menos... E a boca vai abrindo, né, Dani? Pelo menos uma hora antes, coisa parecida, eu já começo a diminuir toda aquela estimulação, né? Para dar condições para a pessoa ir para o sono, sem dúvida nenhuma. Isso é uma higiene de sono, é chamado. É um processo de higiene de sono, né? Por isso que é importante, às vezes, já diminuir um pouquinho a luminosidade, as já conversas já terem uma outra proposta, um outro tom. E as pessoas acham que isso não funciona, mas ainda hoje é muito válido, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, essa retomada desse universo da criança mais espiritual, a religiosidade, né? Isso tudo vai gerando um relaxamento, uma sensação de que eu estou protegido, de que eu tenho a minha mãe do meu lado, de que tem um Deus, um Criador. Isso vai criando um ambiente de tranquilização para a criança
ir para o sono. E dormir tranquila. Agora, tem muitos livros de contos também, né? Que pode, tem livros, são 365 contos, um por noite, que a mãe pode também estar lendo um por dia com o filho, né? E isso também, a leitura é o aprendizado, né? É ótimo. Então, tem criança que não gosta de ler porque não tem o hábito. Porque né? o pai e a mãe não lê também. E nunca né? foi estimulado, né? É. Então, uma historinha dessa forma é tranquilizadora também, Tá. né? Diminuir os estímulos, como o doutor Alexandre falou, porque é importante até para o processo de aprendizagem que ela tenha os passos certinhos do sono, para que ela possa ter... Outro dia ela ir para a escola Exatamente. cedo. Uma boa noite de sono, ela levanta uma criança melhor. Né? Aí Olha, ela vai melhor na escola, aprende melhor eu peço desculpas, mas só para a gente focar um pouquinho no Pedro. Olha o que o Pedro está fazendo agora, é muito significativo do ponto de vista da psicologia. Ele está brincando com o tablet de carrinho. Quer dizer, como a criança, ela tem uma necessidade também da vivência, do concreto, não é? Então, como o brinquedo concreto, ele não pode ser substituído só pelo brinquedo virtual. Verdade, mesmo porque, doutor, isso observou muito bem. Olha que assim, durante a entrevista mesmo, essa necessidade apareceu. Isso, mesmo porque se ele fica só virtualizando, nós estamos estimulando só o pensamento, e a minha mente, autoestima, a imaginação, de eu conseguir fazer, de eu conhecer a minha força física, não é? Olha lá, isso eu acho que foi um sinal aqui, se nós podemos dizer, de algo maior que está nos dizendo assim, a criança também precisa brincar como sempre brincou em todas as culturas. Não é agora, na tribo indígena se brinca lá com a pedra, Isso é próprio do ser humano. Nós não podemos, graças a essa nova tecnologia, dispensar coisas que são tão verdadeiras, humanas e reais que existem desde que o homem está aqui nesse planeta. Bispa, muito bem. E se você der um montinho de tampinha de garrafa para uma criança de 1 ano e deixar um celular, ela vai na tampinha de garrafa. Olha... Porque é o concreto, como ele falou, né? Olha. Quem dá o presente caro, quem dá a tecnologia, quem estimula isso, somos nós. Porque a criança brinca com embrulho. Eu ficava surpresa, eu falava, gente, mas eu me esforcei para dar um presente legal, Dia das Crianças, e meu filho ficou brincando com a caixa. Às vezes é um desejo nosso, né? É isso que eu percebi. Eu fiquei frustrada. Ele estava muito feliz com a caixa e com o embrulho. Ele gostou mais do papel brilhante, né? Exatamente. Muito bem, adorei a conversa. Obrigada, viu, pela presença aqui. Muito obrigada pela visita, viu, Pedro? Você é um menino de bem com a vida. Que lindo. Doutor, obrigada pela visita aqui no nosso Mamãe. Obrigada, doutora. Muito obrigada, viu? Muito bem-vindos. E a gente espera que você aí em casa tenha esclarecido algumas dúvidas sobre a criação do teu filho. Mamãe de Bem com a Vida, nos finais de semana da Rede Gospel, a gente traz algumas dicas e sugestões para você se reorientar nessa missão maravilhosa que é a criação dos nossos filhos. Os contatos dos nossos convidados, o consultório.com.br, e os horários de funcionamento você encontra tudo disponível para você que está precisando de ajuda lá. E você acompanha sempre o nosso Bem com a Vida aos sábados, às 10 da manhã e às 10h30 da noite, e aos domingos, 8h30 da manhã e 1h30 da tarde aqui na Rede Gospel de televisão. Até final de semana que vem com o nosso Mamãe de Bem com a Vida.